Irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro da história dos reis de Israel, capítulo 17. Vamos ler alguns versículos a partir do primeiro versículo. O Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, escrito está: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, e nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez Elias conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer. Elias bebia do ribeiro, e sucedeu que, passados alguns dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Amém. Queridos, sem sombra de dúvida, a história do profeta Elias serve-nos como um objeto de estudo e, ao mesmo tempo, como uma motivação e inspiração. Quando nós olhamos para a vida do profeta, nós vamos perceber algumas marcas que estão inseridas em sua história, tais como Elias é uma das grandes expressões do profetismo em Israel. Quando nós falamos em profetas, quando nós nos referimos ao profetismo bíblico em Israel, um dos primeiros nomes que vem à nossa mente é o nome de Elias. Lembro-me do cenário da transfiguração, quando Cristo então exerce esse aspecto e, segundo a declaração da narrativa bíblica, os discípulos contemplam duas pessoas ao lado de Jesus: Moisés, o grande legislador, a representação da lei mosaica, e do outro lado Elias, o grande profeta, o ícone do profetismo em Israel. Quando nós vemos a vida de Elias, nós percebemos que existem algumas marcas em sua história. Um dos pontos que mais chama a minha atenção ao observar a vida de Elias é que Deus encontrava em Elias aquilo que faltava em sua geração. Observe que a vida de Elias era totalmente, ou possuíam princípios que eram totalmente antagônicos à sua geração. Se a geração de Elias era uma geração vazia, Elias, por sua vez, era cheio de Deus. Se a geração de Elias era uma geração apóstata, Elias, por sua vez, ainda andava nos caminhos do Senhor. Se a geração de Elias havia trocado Deus pelos deuses de Baal e Astarote, a pessoa de Elias ainda carregava consigo uma vida de fidelidade ao nome do Senhor. E de tantos pontos que nós podemos chamar a atenção na vida de Elias, observo que Elias aparece na narrativa bíblica no capítulo em apreço. Existem alguns segredos na história de Elias,
e um dos tais, o versículo 1 inicia-se dizendo: então Elias, o tisbita, isto é, alguém pertencente a um pequeno povoado, próximo das montanhas de Gileade, por nome Tisbe. E Elias aparece de um lugar que é totalmente desfavorável numa concepção humana. Charles Swindoll, escrevendo um comentário sobre a vida de Elias, vai dizer que a região de Tisbe, onde Elias era oriundo, não possuía uma localização geográfica dentro do mapa da região de Gileade, no Oriente Médio Antigo. Mas mesmo diante desse contexto totalmente desfavorável, Deus vai levantar um homem proveniente de um lugar que não havia nenhuma reputação diante da sociedade e da nação, e levanta esse homem de um lugar improvável para ser uma referência de Deus à sua geração. Porque isso nos ensina, então, que quando Deus tem um projeto na vida de alguém, quando Deus quer levantar alguém, as circunstâncias, por mais adversas e desfavoráveis que sejam, não são capazes de impedir o agir de Deus. Não são capazes de impedir a ação por parte do Senhor. Deus levanta então um homem de uma região totalmente desfavorável para ser a sua voz naquela nação. Porque quando Deus quer levantar alguém, quando Deus quer separar alguém para um propósito, as circunstâncias, por mais adversas que sejam, não são capazes de impedir esta ação divina. Isso é tão extraordinário que Elias vem de um lugar totalmente desfavorável para favorecer a graça de Deus sobre a nação de Israel. Ele tem uma audácia a tal ponto que ele se apresenta ao rei Acabe, conforme está na narrativa que lemos, descrevendo uma palavra. E nesta palavra do profeta, existem 2 pontos que chamam a minha atenção, que eu quero aqui destacar. Primeiro, Elias inicia dizendo: vive o Senhor Deus de Israel. Isso é extraordinário, porque se você observar o contexto em pauta, você vai perceber que Israel estava vivenciando algumas crises em sua existência. E uma das tais, uma crise religiosa. Um homem por nome Acabe, rei de Israel, havia enveredado por caminhos que não eram pertinentes à vontade de Deus. Havia estabelecido um templo em Samaria, cujo objeto de adoração era Baal e outros deuses. Israel havia deixado a presença de Deus, a tal ponto que o mesmo profeta, por ocasião daquele contexto, lá no capítulo 18, ele vai descrever dizendo ao povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Mas mesmo diante desse contexto apóstata, mesmo diante desse contexto onde Israel havia se deixado ser seduzido por uma diversidade de deuses, aparece um homem na história dizendo: vive o Senhor Deus de Israel. E isso é tão extraordinário que na declaração de Elias nós podemos perceber algumas verdades. Primeiro, o nome Elias, em sua etimologia, é algo extraordinário. Elias carrega consigo o privilégio de ter em seu nome os 2 nomes de Deus no Antigo Testamento, Jeová e Elohim, a tal ponto que quando há diversas indagações em Israel sobre quem é o verdadeiro Deus, Elias aparece na história e o seu nome já identifica o que ele é, o que ele veio fazer e quem lhe chamou, quando diz: Jeová é o meu Deus. Diante de tantos deuses, Elias aparece dizendo: Jeová é o meu Deus. E ele diz mais: vive o Senhor, Deus de Israel. O que Elias está dizendo é: ainda que Israel esteja cocheando entre 2 pensamentos, Israel precisa entender uma coisa,
que ainda há um Deus em Israel. E Ele é o Senhor Deus. E tem mais, esse Senhor Deus não está morto. Esse Senhor Deus está vivo. Ele tem boca e fala, Ele tem olhos e vê, Ele tem mão e age. E ainda que o contexto aqui embaixo seja de crise, o Senhor ainda está assentado no trono, exercendo o governo da história. Por quê? Porque o Senhor está vivo. E Ele vai dizer mais: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias está dizendo, eu estou em comunhão com Ele. Então o que eu vou falar aqui, ainda que seja segundo a minha palavra, a minha comunhão com Ele está tão intensa que o que vai sair da minha boca tem confirmação da parte dele. E Elias então abre a boca e diz que nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá sobre a terra, senão segundo a minha palavra. O que Elias libera em palavra, Deus concretiza no alto do seu trono. Ele resolve fechar os céus. Por cerca de 3 anos, nada de orvalho. Por cerca de 3 anos, nada de chuva. E diante disso, entramos no versículo 2, onde Deus lhe diz, ou quando o texto afirma dizendo, depois veio a ele a palavra do Senhor. Em que se consiste essa palavra? Observe comigo, Deus lhe diz, retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro. Isso é extraordinário, porque no versículo 1 nós percebemos o profeta profetizando para o homem mais importante em Israel, o rei Acabe. Só que no versículo 3, Deus lhe diz, se esconde junto ao ribeiro de Querite. No versículo 1, há o profeta se aparecendo diante do maior homem na nação de Israel, o rei Acabe. No versículo 3, está o mesmo profeta escondido. Isso é tão extraordinário, porque onde Elias vai se esconder? Elias vai se esconder em um ribeiro que o texto vai chamá-lo de Querite. Não há muitas características evidentes a respeito de Querite. Observe que o texto descreve-nos pelo menos 2. Primeiro, Querite está ao oriente. Segundo, está diante do Jordão. Mas existe um ponto interessante no ribeiro de Querite. A expressão Querite, segundo